Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versos de 19 a 31. Deus optou pelos pobres. No Evangelho de hoje, a parábola do rico e de Lázaro, que com maior propriedade deveria ser chamada a parábola dos 6 irmãos ricos, pertence à seção que vai de capítulo 9, verso 51, a 19, verso 27, que é a viagem de Jesus a Jerusalém e é própria de Lucas. Nessa viagem teológico-catequética, são apresentados os riscos e as exigências e, portanto, o caminho da comunidade cujas opções e riscos são os mesmos do Mestre. A parábola é, pois, um convite ao discernimento, é uma provocação, é como um flash do final da caminhada. A viagem de Jesus culmina em Jerusalém, onde será morto pelo poder político e religioso, mas ressuscitará vitorioso. Como agir para possuir essa vida em plenitude? Qual será o fim de quem não aceita partilhar a vida? A parábola se divide em 2 atos, versos 19, 22 e versos de 23 a 31. O primeiro ponto, a opção de Deus é pelos pobres. Começa-se descrevendo 2 situações contrastantes. Isso mesmo. De um lado, o rico, que esbanja luxo e requinte nas roupas finas e elegantes, literalmente púrpura e linho, que eram artigos de luxo importados da Fenícia e do Egito. E no teor de vida, banquetes diários. De outro lado, Lázaro, que tem seu ponto de mendicância junto à porta do rico. A situação do pobre é de total marginalidade. Está coberto de feridas, para eles impuro e faminto. Desejava matar a fome com o que caía da mesa do rico, isto é, não as migalhas que caíam no chão, mas pedaços de pão que se usavam para limpar os pratos e enxugar as mãos, e que depois se atiravam sob a mesa. Como Lázaro queria saciar a fome com aquilo, as parábolas de Jesus, podemos ver que Lázaro é considerado um cão, impuro, como os cães que vêm lamber-lhe as feridas. Ferido no corpo e na dignidade, verdadeiro excluído, ele encontra solidariedade em Deus. De fato, é o único em todas as parábolas a ter fome. Lázaro significa Deus ajuda, Deus optou por ele. A morte nivela a todos, mas a sorte é bem diferente. Lázaro é levado pelos anjos junto de Abraão. Isto é, torna-se íntimo daquele que foi solidário com os mais fracos ou mais fraco. No segundo ponto desse evangelho, os ricos cavam para si um abismo intransponível. A situação se inverteu. O rico está em tormentos e Lázaro junto de Abraão. Inicia então um diálogo entre Abraão e o rico. Este por 3 vezes chama Abraão de pai, e Abraão o reconhece como filho. Contudo, a filiação não é suficiente para obter a salvação. Portanto, antes uma prática que espelha a misericórdia de Abraão. O rico fez 2 pedidos. O primeiro é que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar a língua do rico. Grande ironia! Para quem estava acostumado a grandes banquetes diários, basta agora uma gota d'água. O pedido é recusado porque há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vocês, e nem os daí poderiam atravessar até nós.
pergunta-se quem construiu a impossibilidade de comunhão entre o rico e Lázaro, a não ser o próprio rico, que o ignorou todos os dias. Quando você der uma festa, convide os pobres, estropiados, coxos, cegos, você será feliz, então, porque eles não têm com que retribuir. Você, porém, será recompensado na ressurreição dos justos. É oportuno lembrar que esse rico exótico leva a realidade, ou seja, a radicalidade, o sistema das cidades no tempo de Jesus. Baseado na concentração, esse sistema gerava uma massa de excluídos, mendigos, prostitutas, desempregados, bandidos, que saqueiam para não morrer de fome. Ao passo que o sistema das aldeias, baseado na solidariedade e partilha, impedia que alguém caísse na marginalidade e exclusão. É muito importante perceber um detalhe na resposta de Abraão. Ele se dirige ao rico na terceira pessoa do plural. Isso é importante perceber. Vocês não poderiam atravessar. Isso denota que o rico não está só. Outros precederam no projeto de acumular gananciosamente. O rico não se convence, depois de toda a conversa. Nunca deixará de haver pobres na terra, e por isso que eu lhe dou esta ordem. Abra a mão em favor do seu irmão, do seu indigente e do seu pobre na terra onde vocês moram. Conferir também João 12:8. Estarão, portanto, os hediernos de mãos vazias? Eis então que voltamos ao tema da viagem de Jesus a Jerusalém. Ele nos diz que é necessário discernimento. De fato, permanecendo insensíveis como os gananciosos fariseus, seu caminho jamais se identificará com o de Jesus e não participarão do reino. E, finalmente, nós podemos dizer, mas se assumirem as opções de Jesus partilhando os bens, como fez o administrador da parábola anterior, possuirão a vida. O ideal da comunidade cristã é partilha, levar a vida para todos. Isso sim,